O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual que é o pecado que a gente faz que machuca a nossa mãe do céu? Vocês sabem que todo o pecado, ele tem uma primeira direção,
ofender a Deus. Ela, sendo mãe dele, ela também é ofendida em segundo grau. Então, tudo aquilo que nós fazemos de errado, que se chama pecado, de qualquer natureza, atinge o coração da nossa mãe. E qual que é o filho que quer ver a mãe com o coração machucado? Qual é o filho que quer ver a mãe chateada ou a mãe magoada com alguém? Essa missa, ela é especialmente hoje, embora seja o dia da apresentação do Senhor, mas ela é em especial por todos os pecados nossos também, mas que os outros cometem contra Nossa Senhora. Hoje, na leitura do Evangelho, eu acho que vale relembrar vocês que Simeão era um sacerdote daquele ano e estava cuidando das coisas do templo, ou seja, oferecendo sacrifícios, incenso, jejuns. E ele ficou encarregado então de estar ali. E o Espírito Santo falou assim para ele: ô Simeão, você não vai morrer enquanto você não ver o Cristo, o Messias. Então ele estava naquela ansiedade, mas não sabia o dia. E naquele dia o Espírito Santo então falou na consciência de Simeão: vai para o templo, porque o menino está chegando. Aí quando Simeão bate o olho no Senhor, ele fala assim: Senhor, agora tu podes deixar-me morrer, porque eu já vi a salvação que tu prometestes desde o Antigo Testamento. Os meus olhos viram a salvação que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios, a glória de Israel. Então Simeão começou a elevar Cristo a todos que estavam ali. Falou: olha, é esse menino que vai salvar Israel de seus pecados. É esse menino que vai nos salvar dos pecados. Quando ele disse isso, ele mira o olho em Nossa Senhora, vê Nossa Senhora do lado e fala assim para ela: a senhora é a mãe dele. Uma espada vai traspassar o seu coração. E ela ficou pensando assim: que espada seria essa? Então eu vou voltar um pouquinho com vocês. Quando nós falamos de espada, a espada que Simeão diz, ela começa lá atrás. Ela começa no rei Davi. Davi, quando cometeu o pecado do adultério com Betsabeia, Natã vai até ele e fala assim: você pecou. Deus está muito triste com você, Davi. Por você ter feito isso, o seu primeiro filho vai nascer morto. E a espada nunca mais sairá da tua casa. Olha que interessante. Davi, a espada nunca mais sairá da tua casa. Depois Davi se arrepende do pecado, escreve aquele belíssimo salmo que nós conhecemos, o Salmo 50. Aí Deus envia Natã novamente para falar para ele assim: ô Davi, como você se arrependeu do pecado, Deus te perdoou, mas a espada vai continuar na tua casa. E o que aconteceu? Davi teve outros filhos e um deles chamava-se Abissalão. Abissalão era um jovem do cabelo enorme, vai dizer a Sagrada Escritura. E Abissalão estava guerreando com outro povo. Na perseguição, ele em cima de um cavalo, de um jumento, ele passa embaixo de algumas árvores. E quando ele passou embaixo de algumas árvores, o cabelo dele ficou preso nas galhas. E aí quando os inimigos viram, foram com a espada e mataram o filho do rei Davi. A espada. Se nós contarmos de Davi, que era filho de Jessé, até chegar em São José, são 14 gerações. São José casa-se com Maria, e Maria
começa a fazer parte da linhagem de Davi. Então essa espada ela está vindo, cortando as 14 gerações, e chega então no coração da Virgem Maria. Quais eram as espadas que iriam acontecer na história de Nossa Senhora? Primeira coisa, quando Cristo nasce, Herodes quer matar o menino. Imagina você que é mãe, você toma conhecimento que alguém quer matar o teu filho. O que você vai fazer? Você imagina o que Nossa Senhora pensou? Vão matar o filho do Altíssimo. Então, no anjo vai em José e fala: levanta, pega o menino e vai para o Egito. E fica lá, até quando eu ordenar você. Depois o anjo vai novamente em José e fala assim: José, volta para o Egito, porque aquele que queria matar o menino já está morto. Essa é uma das primeiras espadas. Quando ela ficou grávida, o anjo não falou para ela que era para ela falar de quem era o filho. São José queria deixá-la. Ela ia ser apedrejada na porta do templo. Só que ela ficou, não falou nada. Esperou o anjo falar para José: não temas em receber Maria, filha do Espírito Santo. 12 anos de idade, o menino se perde no templo. São José e Nossa Senhora ficam 3 dias procurando o menino Jesus e não acham. Imagina o desespero desses dois, rodando a cidade santa para procurar o menino. Imagina, eu já vi falar de alguns relatos das mães que perderam os filhos em praia, em shopping. Falou que é a pior experiência para uma mãe perder um filho de vista. Ela ficou 3 dias sem Cristo. Outra espada de dor, quinta para sexta-feira. Ela acompanha Nosso Senhor na subida do Calvário. Morte de Nosso Senhor. E eu acho que o momento que ela mais sentiu dor foi quando ele foi colocado em seus braços. Outrora, ela tinha um bebezinho vivo, envolto em faixas. Depois entregam ele todo envolto em sangue. Então essas foram as espadas que acompanharam Nossa Senhora. Só que as espadas não pararam por aí. Numa das revelações que Nosso Senhor fez a Lúcia, ela pergunta assim: por que Nossa Senhora, sua mãe, pediu para serem 5 sábados em reparação de 5 pecados? E a Lúcia pergunta: mas quais são esses pecados, Nosso Senhor, que a sua mãe está pedindo para reparar? Aí Nosso Senhor diz para ela: o primeiro pecado que falam da minha mãe é quando falam que ela não é mãe de Deus. Quantos por aí falam que ela é uma mulher comum? Vocês já viram mulher comum gerando Deus? É a mãe de Deus. Outros falam por aí que ela não foi concebida sem o pecado original. Contra o dogma da Imaculada. Quando falam que ela não era pura ou que ela teve mais filhos. Que mentira. Outro pecado que falam contra ela é contra a sua virgindade. Que ela não ficou, que ela teve outras proles. Mentira. Teve só um filho. O outro é quando começam a incentivar as crianças a terem repúdio contra a mãe de Deus. Essa é a 4ª espada de dor. E a 5ª espada de dor é quando começam a fazer ultrajes contra as imagens de Maria Santíssima, quebrá-las, jogá-las, fazer pouco caso das imagens. Então, esses são os 5 desagravos que nós vamos começar hoje contra o Imaculado Coração de Maria. Então, especialmente nessa missa de hoje, nós vamos pedir nessa missa pelo desagravo contra a sua maternidade divina. Vai dizer o Concílio de Éfeso, 431, 1º de janeiro: Maria é mãe de Deus, porque Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.